Boa noite a todos, muito bom estar de volta. Aproveito a oportunidade para que possamos juntos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha, nos envolve e nos intui. Que possamos ter uma noite muito especial, com grandes aprendizados, com muita união, muita harmonia e grandes aprendizados. Bem, o evangelho dessa noite, eu escolhi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item 22, e se fosse um homem de bem, teria morrido. Bem, sempre que nós ouvimos falar sobre uma morte de alguém que desencarnou cedo ou que desencarnou primeiro do que uma outra pessoa, que fosse má, que não tivesse, que nos incomodasse até pela sua presença, um bandido, um criminoso, ou uma pessoa má mesmo, até entre vizinhos. Ah, por que foi aquele vizinho que é tão bom, aquela pessoa maravilhosa, que não incomodava ninguém, pelo contrário, ajudava todo mundo, e ficou o outro que incomoda, que faz briga com todos os vizinhos, ou, em casos mais graves, os criminosos, os bandidos, essas coisas todas. Quando nós pensamos nisso, ou ousamos a pensar nisso, nós esquecemos de que nada acontece sem a anuência de Deus. Então, é quase que como uma não confiança nos desígnios divinos. E que direito será que nós temos de fazer esse tipo de questionamento nessa situação? Eu diria que nenhum, mas nós fazemos. Então, como o Evangelho sempre tem as lições de aprendizado para nós, aqui uma grande lição para nós começarmos a pensar de uma forma diferente. Quando uma pessoa desencarna nessas condições, que era tão boa, ela já terminou o que tinha que fazer. Ela já fez, ela foi libertada das amarras da carne. É importante nós termos a reencarnação, a carne, o corpo físico, para que nós possamos passar pelas nossas provações terrenas, para o aprimoramento moral, intelectual, mas isso tudo tem um momento, um tempo. E quando essas pessoas que são más, elas não vão primeiro em detrimento das pessoas boas, é porque elas precisam ainda dessas oportunidades na carne para poder espiar, aprender, ter mais chances de se melhorar. Tem uma história que conta assim, uma pessoa muito boa sofreu um acidente no cérebro, uma hemorragia cerebral, e ela morreu. E as pessoas, os familiares, amigos, contestando os desígnios de Deus acerca dessa situação toda, que foi esse espírito, essa pessoa ter morrido, se ele era tão bom e sofresse. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Nesse caso específico, houve uma oportunidade que um espírito veio esclarecer que aquela pessoa tinha nas suas provas terrenas, na sua programação, comprometimentos físicos e neurológicos muito grandes, que fariam com que ela ficasse em vida vegetativa por anos e anos e anos. Só que essa pessoa era tão boa, tão boa, tão boa,
que ela foi livrada dessas provas e foi liberta do corpo físico. Ela desencarnou para não passar por esses momentos difíceis que viriam na sua encarnação. Quando a gente fala disso, é muito fácil falar. Quando acontece na vida da gente, com um familiar, realmente é muito difícil da gente encarar dessa forma. Mas é o aprendizado. Nós estamos aqui para realmente aprender a olhar as coisas de uma outra forma, sob o prisma da visão espírita, confiando no Deus infinitamente justo e bom, que permite o que é sempre melhor para nós. Pelo nosso ponto de vista muito limitado, nós não conseguimos alcançar esses desígnios de Deus, mas Ele sabe tudo. Então, o grande aprendizado dessa noite é que possamos confiar nesse Deus justo, bom, infinito, confiar nos seus desígnios e não nos impor ante as vontades de Deus, porque sempre tudo que Deus faz para nós é pensando no nosso bem, ainda que não entendamos. No caso daquele senhor que morreu porque tinha tido um acidente vascular cerebral, se ele ficasse vivo, ele ficaria numa vida vegetativa. Nós questionamos, nós aqui, né, na nossa visão limitada, por que Deus não livrou essa pessoa? Por que Ele não curou essa pessoa? Mas ninguém sabia, como veio ser esclarecido depois, as provações que aquele ser, que aquele espírito iria passar na carne. E ele foi livrado. Assim é também quando nós não sabemos dizer assim, por que uma criança desencarna, por que um jovem desencarna, por que uma outra pessoa desencarna e o outro não. E não cabe a nós observar isso, comentar sobre isso e nos insurgir contra isso. Cabe a nós sempre lembrarmos de Deus e da sua infinita bondade. Vou ler aqui uma parte para vocês muito interessante desse capítulo, dessa parte do Evangelho. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retirasse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que nunca tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. E continua: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente de duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon. Então, além de nós julgarmos
nos insurgirmos contra essas situações, demonstrando a nossa não confiança em Deus e demonstrando a nossa pequenez ante a existência que não se finda, a nossa existência, nós precisamos então aprender a olhar sobre um outro prisma, a nos organizarmos, começarmos a estudar e enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, confiando sempre em Deus. Bem, eu agradeço pelos momentos de reflexão, que possamos pensar acerca disso durante essa semana e nos momentos que a situação aparecer para nós e perto de nós, que possamos estar firmes, unidos na fé, sob as ensinanças do nosso Evangelho, e que assim possamos continuar com a nossa próxima atividade, que será uma prática para que nós possamos juntos nos vermos realmente, não só por vídeo. Vamos estar no momento de um encontro virtual, nos olhando, nos encarando e matando essa saudade que é imensa. Confiemos em Deus, continuemos em paz e que possamos seguir sempre nos nossos estudos com muito afinco e com muita determinação. Que assim seja.